Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo em Brasília. Nós estamos acompanhando, né, esse desdobramento agora da ação do ministro Alexandre de Moraes, que está perseguindo lá os funcionários, os servidores da Receita Federal, né, com busca e apreensão, tornozeleira. E agora nós estamos vendo aí a imprensa, né, detonando o ministro, dizendo que isso não compete a eles, teria que partir do presidente Fachin, né, ou que isso tivesse sido provocado ao Ministério Público, e o Ministério Público, sim, faria as investigações e, depois das investigações, remeteria o caso ao Judiciário, para o Judiciário julgar se é procedente ou não, né, se condena ou não. Mas o que nós vimos foi o ministro, né, mandando averiguar, a Polícia Federal averiguar se havia índices ou suspeitas de vazamento de dados de seus familiares, deles, ministros e dos familiares, e pelo que me parece, né, pelo que a gente tem observado aí nos noticiários, isso é ilegal. Ele não poderia ter feito isso. Ele se pressupôs de uma ação lá daquele inquérito da fake news, que todo mundo diz que é o inquérito do fim do mundo, né? Um inquérito que ele abriu lá em 2000, aliás, ele não, né? Foi o Toffoli que abriu lá em 2019 e passou para ele a relatoria sem o aval do Supremo, porque isso teria que ter sido um sorteio e não houve o sorteio, ele simplesmente passou e o Alexandre de Moraes assumiu, e com esse inquérito ele julgou e botou muita gente na cadeia, censurou muita gente, tudo baseado nesse inquérito, né? E naquela época a imprensa toda bateu palma, os artistas bateram palma, muita gente bateu palma para o Alexandre de Moraes, né? Dizendo que, dando aval a ele para fazer tudo isso. E é um ditado popular, né, bem antigo, que diz: não dê asas à cobra. Né? E foi o que aconteceu, eles deram asa e agora a cobra se voltou contra eles. Nós estamos vendo agora ele perseguindo os servidores, ele perseguindo a Polícia Federal, ele perseguindo os jornalistas, e agora os jornalistas estão se doendo, né? Infelizmente, isso não sou eu que estou dizendo, isso foi aquele jornalista lá, Igor Gadelha, do Metrópole, que relatou isso, né? Disse que ele está com sangue nos olhos, ele quer vingança, ele quer correr atrás de quem divulgou o contrato lá milionário, sem justificativa, da esposa dele. Né? E para isso ele usou aquele inquérito lá da fake news, que ele não poderia usar, porque isso está envolvido ao Banco Master, e o Banco Master e o relator é o André Mendonça, sorteado, direitinho, tudo com os trâmites legais. E o André Mendonça que teria que estar à frente desse inquérito, né? Mas ele não, o Alexandre simplesmente atribuiu ao inquérito das fake news para poder assumir e fazer isso. E o que me espanta, né, e isso não sou eu que estou dizendo também, isso é a própria imprensa, vocês podem pesquisar, que 10 ministros lá têm medo do Alexandre de Moraes, e por isso ficam de braços cruzados, deixando ele fazer o que ele quer. E aí eu me pergunto, e eu queria que você se perguntasse, por que esses ministros têm medo do Alexandre de Moraes? O que o Alexandre de Moraes tem por trás aí para que todo mundo tenha medo dele? Né? É uma coisa a se questionar. Né? Além desse contrato milionário aí, que ninguém sabe a origem desse dinheiro, né? A gente sabe que está vindo lá de um banco fraudulento, mas, né, tem que se investigar. Ninguém pode se prejudicar ninguém pode julgar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas que é uma suspeita, e essa suspeita tem que ser investigada. Mas não pelo ministro Alexandre de Moraes, e sim pelo relator do caso do Banco Master, que seria o André Mendonça. Né? Mas o Alexandre assumiu e tomou conta. Bom, não dê asas à cobra, ela vai te morder. Tá? Eu sou Arnaldo Menezes.